Fala galera, mais uma vez eu, Ricardo Riamonde, aqui trazendo conteúdos para você. E nessa aula, aqui nesse conteúdo, eu trouxe um estudo preto e branco, olha só. A gente pode sempre estar pensando o que a gente pode fazer para melhorar o nosso desenho, a nossa pintura, a nossa ilustração digital. Trouxe como um tema aqui um retrato preto e branco, do ator Tom Hiddleston, o carinha bonitão lá que fez o Loki, né? Então vamos trazer ele como um objeto de estudo, claro, para eu fazer e trabalhar esse retrato. E aí a grande diferença que eu estou trazendo aqui, ele não tem nada demais no sentido de ser um estudo de retrato, mas eu fiz um estudo que lembrasse algo como um carvão. Então eu fui lá nos meus pincéis, achei um que tinha uma cara com essa pegada do carvão, que deixa uma texturinha ali, e trabalhei dessa forma. O que tem de diferente, além de ter trabalhado com esse brush, com uma cara mais de carvão por causa da textura, é que eu fiz um processo onde eu fiz um desenho primeiro para me orientar, para minha pintura, no caso não foi a pintura, foi trabalhar com as massas, né? Trabalhar com os valores tonais. Eu fiz esse desenho e eu parti de um tom de cinza já, a minha base. Como se eu tivesse uma espécie, ao invés de eu ter um papel ou uma tela em branco, eu já tivesse aqueles papéis que já tem uma determinada entonação. Isso é legal porque já gera um meio tom pra gente. Então a cor do papel já é um meio tom. E aí o que isso proporciona de interessante? Que a gente vai construindo as sombras conforme a gente vai necessitando. Então no caso, o cinza do papel é o meio tom e eu começo a trabalhar as minhas sombras. E ele vai dar espaço para que eu entre com o branco em algumas áreas de luzes. Então é legal quando a gente pensa sair um pouquinho do branco do papel, do branco da tela, utilizar outras entonações para a gente sair um pouco do lugar comum, que é desenhar no branco e depois ir construindo as sombras, e assumir que essa determinada entonação já seja um processo de sombra ou meio tom. E aí a gente tem essa possibilidade de entrar com o branco para fazer as luzes. Lembrando que eu estou falando branco aqui porque eu estou pensando em algo feito em tons de cinza. Então aqui o branco ele entra realmente como luz, como iluminação. Se eu estivesse fazendo aqui um processo colorido, provavelmente não usaria o branco, ou o branco seria a minha última etapa lá na escala, só para realmente realçar algo que houvesse a necessidade de ser muito claro. Mas nesse exercício aqui o branco ele vai ser muito bem-vindo. E é legal perceber no resultado final como que as áreas onde eu coloquei luz com o branco, para que eu contrastasse mais em relação ao fundo, eu levei uma informação mais escura para o fundo. Isso é algo muito legal da gente trabalhar no contraste. Sempre que eu quero realçar uma determinada área ou um determinado objeto, eu não vou me preocupar só com a luz e sombra dele. Eu vou olhar o que tem no entorno, o que está no fundo, porque eu posso, ao invés de ficar simplesmente, por exemplo, clareando um objeto para que ele adquira um determinado volume, eu vou lá e escureço o fundo. Então eu começo a criar um contraste mais alto e isso vai realçar o meu trabalho de luz e sombra.